Bem, vamos começar, então, o nosso evento, que na verdade, tem acontecido muitos desses eventos pelo país afora, de lembrar o centenário da morte do Lenin, né? E, a exemplo do que nós fizemos no aniversário do golpe de 64, é óbvio que nós não poderíamos deixar passar batido, e então decidimos por organizar esse evento caseiro, né? Mas, enfim, acho que suficiente para que possamos refletir sobre a importância desse autor, desse revolucionário do século XX. Já também na base do recado, para o finalzinho, já vi que o Anderson trouxe os livrinhos dele, eu trouxe alguns livros aqui sobre Lenin, se houver interesse, e um meio de contrabando aqui do Gramsci, mas, enfim, não podia deixar de ser. Mas, enfim, para o final, vocês podem, caso de interesse, olhar isso daqui. Então, nós decidimos agora mesmo, alguns minutos atrás, a sequência das exposições. Então, nós vamos começar pelo professor Anderson Del, passamos a bola para o professor Jair Pinheiro e encerro eu, né? Nessa sequência, acho que uma meia hora de fala para cada um está bastante suficiente, para que sobre um tempinho para manifestação popular, né? Mas você não tem celular? Ah, bom. Tá bom. Bom, podemos começar, então. Vai lá, Anderson, o relógio aqui, ó. Bom, gente, o Jair tem o relógio de bolso, não é qualquer coisa, não. Bom, gente, boa noite, né? Quero saudá-los nessa noite que, para nós, é muito importante estar discutindo, refletindo sobre a obra, né, desse grande, talvez o maior, ou com certeza um dos maiores revolucionários do século XX, no momento em que se completam os 100 anos do seu desaparecimento. Lembrar que há 10 anos, quando foram completados, né, 90 anos da morte de Lenin, nós também realizamos um evento aqui de maiores dimensões na faculdade, num momento em que ainda conseguíamos algum tipo de verba das agências de fomento para organizar eventos acadêmicos. Já há um bom tempo nós não temos esse tipo de recurso, ou esse recurso vem sendo negado, principalmente para determinadas atividades, com determinado perfil teórico político, né? Mas, de qualquer forma, está nos nossos horizontes, nosso, que eu digo, de alguns docentes, estudantes, que estão vinculados ao grupo de pesquisa Política e Mundo do Trabalho, a outros grupos de pesquisa, grupos de estudo, como o NEON, o próprio grupo de estudo do Jair sobre o capital, não é isso, Jair? Enfim, está no horizonte a realização de um evento sobre o Lenin, nesses 100 anos, um evento maior, com convidados externos. A gente ainda está patinando, né, para ser bem sincero, nas tratativas, mas a ideia é fazer lá para o final do ano, outubro, talvez início de novembro. Claro que tudo isso condicionado à questão dos recursos, né, que é sempre um entrave muito grande. Mas, enfim, eu queria aqui fazer alguns apontamentos, né, de uma forma, eu diria, um tanto quanto panorâmica, até porque a questão é exatamente suscitar o debate, suscitar o questionamento e a
necessidade da investigação aprofundada da obra teórico-prática de Lenin. Quero dizer que a minha intervenção, ela percorre mais ou menos o argumento daquele que eu indico como meu santo de devoção no marxismo, que é o Georg Lukács, num texto de 1924, em que ele publica, né, com o título de Lenin, um estudo sobre a unidade de seu pensamento. Claro que há toda uma caracterização própria do momento teórico, político, da própria formulação lukáciana em 1924, que não pretendo nem de perto passar por isso, mas que nesse texto, né, o autor húngaro, ele aponta para um elemento que na minha leitura, ou para alguns elementos que na minha leitura são preponderantes para se compreender a obra do Lenin, não só no momento em que essa estava sendo redigida, mas também para nós identificarmos e verificarmos a sua atualidade. Para começar, eu acho que é importante a gente dizer que talvez nunca na história da humanidade um processo revolucionário de caráter plenamente emancipatório do trabalho seja ou tenha sido tão necessário como o momento em que vivemos, né? Não sei se dá para fazer esse tipo de comparação com outros momentos históricos, mas o fato é que a barbárie imposta pela ordem civilizatória ou descivilizatória, né, do capital vem se aprofundando, né? E os exemplos dessa barbárie que se aprofunda são os mais diversos quando observamos o cotidiano, e talvez não, com certeza o mais gritante deles, né, desses exemplos, é a guerra, né? Uma guerra de extermínio, uma guerra genocida, né, do imperialismo na figura do Estado de Israel sobre o povo palestino, que tem seu braço também na Ucrânia, né, a Ucrânia como um títere, né, uma espécie de um fantoche do imperialismo, né, e esses momentos que, de alguma forma, né, podem indicar uma antessala de uma guerra generalizada, expressa da forma como entendo, o ápice da barbárie, né? O cúmulo total da barbárie reproduzida pela ordem do capital. Ao final, se eu ainda tiver tempo, eu quero lembrar uma passagem, né, que eu lembrei no primeiro dia de aula para as minhas turmas do terceiro ano, da tragédia Ifigênia em Auris, do Eurípides. Se der tempo, eu volto a esse assunto. Enfim, nós vivemos então um momento de crise aguda, aprofundada, estrutural, sistêmica do modo de produção capitalista, né? Portanto, mais do que nunca, penso eu que é fundamental um exercício que o Lenin, desde uma das suas principais obras, digamos assim, da sua juventude, ou a primeira grande publicação dele, um exercício que ele passa a praticar e que vai ser identificado numa frase por ele proferida, né, de que o marxismo seria a ciência da análise concreta sobre a realidade concreta, né? Isso a gente já consegue observar com grande profundidade na obra O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, né? Uma obra que tem sua redação final aí em 1899, onde o Lenin faz uma análise profunda do processo, daquilo que a gente poderia chamar de objetivação do capitalismo na Rússia, mas do processo de transformação
de um país que ainda guardava traços de feudalismo, de um feudalismo específico, e que a partir da década de 1860, por uma série de reformas políticas, jurídicas, econômicas, né, passa, digamos assim, a abrir as portas para a penetração do capitalismo. Isso vai produzir transformações profundas na composição da força de trabalho, transformações profundas na própria estrutura fundiária, na composição da própria, das chamadas classes dominantes, a burguesia, a antiga nobreza, enfim. O Lenin, com uma profundidade, com cuidado tremendo, um texto que é repleto de dados estatísticos, mas muito longe de se pautar única e exclusivamente numa leitura empiricista, né? Procura articular esses dados estatísticos como forma de expressão fenomênica, ou seja, dos fenômenos sociais, né? Forma da contradição histórica que está se reproduzindo. Não é possível para quem se pretende, militar do ponto de vista, né, no plano de uma teoria revolucionária, não é possível não tomar esse pressuposto como fundamental. Compreender as contradições históricas do momento em que se vive para atuar concretamente, para atuar de forma decisiva, e é óbvio, né, do plano que o Lenin está colocando a sua vida, a sua militância, para atuar no sentido de uma transformação revolucionária, né? E vejam, atuar no sentido de no sentido de uma militância revolucionária é muito mais, né, do que um exercício de vontade. Muito pelo contrário, né? A vontade, sem dúvida alguma, a predisposição, né, a construção de uma consciência revolucionária é fundamental. Mas quem vai dizer que a história é movida por vontades é o irracionalismo que se expressa, né, de forma decisiva no nazifascismo, né? O triunfo da vontade sobre a razão. Isso é um dos grandes males do presente e que deve ser levado como um elemento fundamental para a compreensão da realidade concreta no momento que vivemos. Portanto, né, essa leitura do Lenin de 1899 é uma leitura que está imbricada diretamente, decisivamente à ação, à vida política desse autor, que no momento em que ele está redigindo, né, os 3 anos finais dessa redação, ele está preso, né, preso no desterro, né, está lá na Sibéria, condenado pela autocracia czarista da Rússia. Então vejam, analisar a realidade para sua transformação revolucionária leva necessariamente, numa perspectiva leniniana, para o problema da organização, de como organizar a consciência revolucionária. De como organizar a consciência revolucionária não como um mero exercício de uma expressão espontânea da consciência revolucionária. Até porque, para o Lenin, é óbvio, né, que isso ao longo da sua longa, profunda, vasta trajetória política e intelectual, né, vai estar presente basicamente na maioria dos seus textos, mas um deles, decisivo para essa perspectiva da organização, que eu estou chamando de como organizar a consciência, né? De como organizar um instrumento de luta para a transformação radical com uma perspectiva de revolução de caráter socialista, né? Um texto fundamental vai ser o texto Que Fazer, de 1902, né? E vejam, o subtítulo, pelo menos na tradução para o nosso português, indica problemas candentes do nosso movimento, né? Se nós pensarmos, se nós refletirmos
todo o processo de contraofensiva reacionária, burguesa, que se abre, sobretudo a partir da década de 70, que vai ter como um dos momentos de maior importância a derrocada das experiências de caráter socialista, de transição socialista no leste europeu, e que de lá para cá só vem aprofundando, né, só vem avançando cada vez mais nesse processo de contraofensiva, todas as reformas trabalhistas, a ideia, né, a perspectiva ideologicamente orientada de um Estado mínimo para o proletariado nas suas mais diversas frações, e um Estado máximo para a burguesia sempre, reestruturação produtiva, reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, ou seja, um aprofundamento da expropriação, da exploração da força de trabalho em nível, em escala mundial, né? Essa contraofensiva por parte do capital sobre o trabalho, sobre a perspectiva do trabalho, que é acompanhada também por pelo desenvolvimento e cada vez mais, eu diria infelizmente, né, preponderância de uma esquerda reformista, de uma esquerda que se coloca, sobretudo, no plano da ampliação dos direitos no âmbito da sociedade, da própria sociedade capitalista, do próprio Estado burguês, como se essa fosse a alternativa única possível, né, para se dar respostas às necessidades humanas, né? Os resultados históricos, né, da conjugação entre ofensiva contra-revolucionária, se alguém quiser chamar de neoliberal, fique à vontade, mas a conjugação dessa ofensiva contra-revolucionária com a emergência e consolidação de uma esquerda, né, que alguns sequer vão caracterizar como esquerda, reformista, né, que se coloca no plano daquilo que se denominou pós-modernidade, né, onde a negação própria da razão como instrumento de emancipação humana é uma das características, essa conjugação nos tem levado a um abismo cada vez mais profundo, né? O mundo se deteriora, as relações humanas cada vez mais dissolvidas em todos os seus aspectos, né? E boa parte da esquerda mundial, e aí eu não me refiro somente à brasileira, está preocupada ou em administrar o capital para transformar algo que, por essência, é desumano em algo mais palatável para as pessoas, né? A forma de reprodução do capital, como se isso fosse possível, ou preocupado com a fragmentação cada vez maior das lutas, né? Onde se perde, na verdade não é que se perde, onde a perspectiva da transformação radical, profunda, revolucionária, cada vez mais é deixada de lado, né? Então, falar em problemas candentes do nosso movimento, penso eu que é uma candência, se é que me permitem a redundância, é uma necessidade mais do que atual, né? Um outro elemento, né, também discutido de forma aprofundada, e aqui com grande originalidade, não que os outros textos não apresentem isso, é exatamente a necessidade de compreender agora, sobretudo em 1917, não mais o desenvolvimento do capitalismo somente na Rússia, a particularidade russa, mas de compreender a forma de reprodução do capital naquilo que o Lenin vai indicar como a sua fase superior. Superior no sentido de aperfeiçoamento da forma de reprodução da ordem do capital, que é o imperialismo, tá? Todo o processo histórico de fusão do capital bancário com o capital industrial, que vai dar origem a todo um movimento capitaneado pelas
burguesias que se fazem representar nos estados nacionais, sobretudo dos centros imperialistas, e que vai redundar em duas grandes guerras, na verdade uma, penso eu, separada aí por um interregno de 20 anos, e portanto, mais uma vez, um elemento fundamental de demonstração de como é que a luta entre os países imperialistas, né, entre as nações imperialistas, é uma luta para a reprodução do domínio, da exploração de uma pequena parcela da sociedade, de uma pequena parcela da humanidade sobre o restante da humanidade, né? Por mais que muitos autores, muitos teóricos, ao longo do século XX, neguem ou tentem, de alguma forma, camuflar, ou mesmo simplesmente desprezar, né, a categoria do imperialismo, tal como aquela posta pelo Lenin, porque não é só o Lenin que trata do tema, né? Me parece que a própria realidade sempre sacode todas aquelas tergiversações que procuram dar uma explicação, seja no aspecto, através do aspecto étnico-religioso, seja através do aspecto cultural, como se a cultura fosse algo totalmente descolado dos complexos sociais como um todo, né? E, por fim, um texto de 1918. Quanto tempo eu tenho aí? 10 minutos. 10 minutos. Olha, eu acho que eu vou cumprir o tempo. E, por fim, um texto de 1918, chamado Estado e a Revolução, publicado pela primeira vez em 18, escrito em 17, tem razão, Jair. Um texto escrito no calor do processo revolucionário, né? Demonstrando ali todos os limites próprios do Estado como forma de reprodução social da dominação de classes. Um tema que está presente já desde o Marx, né? E vejam, um outro elemento que a gente sempre costuma lembrar, né, é que esses textos, essas reflexões, elas não foram produzidas para a academia. Alguns acadêmicos, militantes, né, se meteram a besta de colocar Lenin nos seus programas. São bem poucos, tá? Saibam disso. Pouquíssimos no Brasil e no mundo, tá? Talvez na China se estude bastante Lenin na academia. Não conheço os currículos de lá. Mas no Brasil e boa parte do Ocidente, tenho certeza que são pouquíssimas as referências a esse autor. Por quê que é importante a gente lembrar disso? Porque um autor que escreve, por exemplo, O Estado e a Revolução, no calor dos acontecimentos, e que aí eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo, para uma determinada forma que se autodenomina leninista na atualidade e que é extremamente dogmática, que reproduz Lenin como se fossem papagaios de pirata, como se fossem dogmas, né, que transferem para uma determinada realidade determinadas palavras de ordem, sendo que o contexto histórico sequer tem alguma dimensão de proximidade com aquele contexto no qual o Lenin estava fazendo ou propondo suas reflexões. Dá um exemplo para vocês, né? Como é sabido, pelo menos por boa parte daqueles que estudam o tema, o estopim da Revolução Russa foi uma greve de mulheres em São Petersburgo, né, em fevereiro de 1917. Essa greve, portanto, vai ter todo um impacto social. Há uma efervescência, todos aqueles que estão na clandestinidade procuram retornar, né, à Rússia, e Lenin, inclusive, né, vai desembarcar.
em abril, lançando as famosas teses de abril, onde ele vai indicar a palavra de ordem: paz, terra e pão. E por que isso? O que ele está observando no movimento? Qual é a conjuntura? A conjuntura é uma conjuntura de um país destroçado pela guerra, de um país em que boa parte da força de trabalho está no fronte, morrendo de fome e frio, além das batalhas propriamente ditas. E que, portanto, aquela palavra de ordem, né, condensa todo um movimento necessário para quê? Para a organização ou para a reorganização e ampliação dos soviets. E vejam, no fim de 1917, em outubro, ele muda a palavra de ordem. Porque o Lenin era um relativista? Não. Porque ele está observando o movimento da realidade com uma capacidade gigantesca de compreensão. E é claro, né, como um revolucionário totalmente preocupado, inserido nas lutas reais, concretas do proletariado russo e mundial naquele momento, mas fundamentalmente russo, ele vai apontar necessariamente que aquele momento de aglutinação, de retomada das lutas, deveria desembocar numa nova forma de governo. Daí a ideia de todo o poder ao Soviet. Por que eu estou apontando essas questões? Porque resgatar Lenin é fundamental. Não podemos transformar o autor num relativista que não era. Mas é fundamental também evitar e combater os dogmatismos. Os dogmatismos que, por exemplo, vão imputar a determinados conflitos em escala mundial simplesmente uma guerra entre nações imperialistas. Estou me referindo à guerra da Ucrânia. Da minha leitura, há um equívoco na análise, depois a gente abre para o debate, claro que a provocação é para isso também. Há um equívoco na análise que não enxerga, que não identifica a contradição fundamental que move aquele equívoco. E qual é a contradição fundamental? A contradição fundamental é que é sim um avanço imperialista, ou mais uma tentativa de avanço imperialista do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, e fundamentalmente, né, no plano europeu da Alemanha, sobre o Oriente. E que a Rússia, através do governo Putin, coloca uma trava nesse avanço. O Putin não é revolucionário nem de perto. Muito longe disso. Agora, é preciso compreender que o avanço do imperialismo hoje expressa necessariamente a retomada do neonazismo, do neofascismo no mundo. Não há possibilidade para o capitalismo se reproduzir sem avançar em formas autocráticas, ditatoriais, em formas desumanas. Não é por acaso que nós observamos esse fenômeno chamado de várias formas, né? De retomada reacionária, alguns vão chamar de neofascismo, neonazismo, enfim. Podemos também entrar nessa discussão posteriormente. Mas não é por acaso que o Império, a partir dos Estados Unidos, promove e avança em guerras bárbaras, em guerras de destruição em massa, inclusive. E aí, para terminar, quase pontual, o Eurípides, ao descrever, na sua tragédia Ifigênia em Auris, ao descrever um dos episódios da Guerra de Troia, vai apontar o seguinte: a frota comandada pelo Agamenon, frota dos gregos, estava estacionada num porto necessitando de ventos para que os navios chegassem
até a cidade de Troia. E o Agamenon não está entendendo por que não há ventos para que as embarcações seguissem. E aí, um sábio, um oráculo, vai lhe dizer o seguinte: isso é um castigo de Apolo, que está insatisfeito e você precisa necessariamente fazer um sacrifício, né? Fazer um sacrifício para que os deuses estejam convencidos de que você, Agamenon, comandando a frota dos gregos, vai levar, né, os navios para Troia. E aí o Agamenon ouve qual era o sacrifício. E o sacrifício seria sacrificar, matar, executar sua própria filha, a Ifigênia, que de forma ludibriada é levada para Aulis. O pai a engana ela e a mãe, dizendo que ela ia se casar com Aquiles, tá? Para que ela fosse para Aulis, e lá chegando revela todo o plano e há um sacrifício, né? Quem quiser saber os desdobramentos, como eu disse às turmas, vá ler a peça, né? Vejam, da forma como entendo, essa passagem relata de forma profunda quão bárbara é uma guerra. E quando esta guerra é revestida de elementos, né, do imperialismo tal como ele se reproduz hoje, né, quantas filhas e filhos da humanidade estão sendo massacrados, assassinados em nome da ordem de reprodução do capital. É isso. Obrigado. Professor Jair Pinheiro, por favor. Obrigado, professor Anderson. Passamos a bola agora. Professor Jair, que não vai precisar do relógio, tem um celular aqui. Bem, boa noite. Me desculpe, eu estou um pouco cansado e talvez mais afônico do que o habitual, porque eu dei uma aula agora à tarde, uma aula remota, e falei bastante. Então, vocês não vão ouvir assim com essa voz estridente que o Anderson fala. Bem, eu queria começar dizendo o seguinte: é um prazer participar dessa mesa, não só pela estatura intelectual e política do homenageado da noite, Lenin, mas também porque, até certo ponto, me surpreende o número de pessoas presentes. Eu pensei que tivesse menos. E por que eu pensei que tivesse menos? E daí também a importância de falarmos do Lenin. Em priscas eras, quero dizer pré-Muro de Berlim, pré-queda do Muro de Berlim, essa sala estaria abarrotada com gente na porta para falar do Lenin. Por que pré-queda do Muro de Berlim? Eu considero que nós vivemos, né, ainda sob a égide do Muro de Berlim. O que significa o seguinte, que o debate sobre a alternativa ao capitalismo está interditado. Então, falar do Lenin é retomar o debate sobre a alternativa ao capitalismo. E é urgente, né, falarmos da alternativa ao capitalismo. E é urgente pensarmos o Lenin, não como o Anderson já adiantou e advertiu, não como portador de fórmulas universalmente válidas. Aliás, vale dizer que o Lenin nunca atribuiu às suas formulações validade universal, né? As pessoas leem Lenin de um modo meio esquisito. Não sei, eu tenho lido Lenin e não tenho achado essas fórmulas. Então, e também como informação preliminar, vale dizer que essa fala que eu vou fazer aqui é um pouco arriscada, já vocês verão por que é um pouco arriscada,
ela se insere no contexto de algumas pesquisas que eu venho realizando. No plano empírico, eu venho realizando já tem algum tempo uma pesquisa sobre movimentos de ocupação de fábrica. Em alguns momentos são chamados de autogestão, em outros momentos economia do trabalhador. E, enfim, eu tenho feito um esforço, e está aí um dos riscos, de pensar a autogestão. Na história do movimento operário, algumas palavras adquirem um sentido que extrapola o campo semântico, digamos assim, e cai no campo político. Eu tenho feito um esforço de pensar a autogestão a partir do legado marxista e do legado leniano. E para isso, então, eu escolhi uma abordagem que eu dei o título, isso vai se transformar num artigo, Lenin e a tríade liberdade, igualdade e propriedade. Por que essa tríade? Eu considero que essa tríade, na política, corresponde àquilo que o Marx chama na economia de abstração razoável, né? Produção, distribuição, intercâmbio e consumo. Porque toda produção é particular e toda ação política também é particular, é concreta, mas ela tem como substrato, né? E todo pensamento político a gente encontra esse substrato: liberdade, igualdade e propriedade. E para falar disso, mais um risco que eu vou correr, espero não ser apedrejado ao sair, falar do limite do Lenin. Claro que limite aqui não tem nenhum sentido valorativo, né? Toda obra tem um limite, a menos que seja o livro sagrado. Livros sagrados são as únicas obras que não têm limite. Por isso dá o problema que dá. Então, eu identifico, né, dois limites que eu acho que ajudam a pensar essa tríade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Porque, na verdade, essa tríade está subjacente às formulações do Lenin no período, sobretudo, de 17 a 23, digamos assim, porque 24 ele morre em janeiro, não conta 24, e subjacente, né, aos problemas com os quais ele está lidando. Bom, o primeiro limite é o limite estrutural, o limite histórico. Eu considero que se aplica ao Lenin a mesma observação que o Marx faz em relação a Aristóteles. Aristóteles é um gigante da filosofia, mas ele está impedido de pensar o conceito de valor-trabalho, porque as determinações históricas do valor-trabalho não estão postas. O mesmo se passa com Lenin em relação à política. Quer dizer, o Lenin ele está operando num contexto em que a Revolução Burguesa na Rússia está num impasse. E nesse impasse, ele está debatendo com os mencheviques e com os sociais revolucionários que defendem, né, um compromisso com o czarismo para uma Assembleia Constituinte. E ele defende, ele entende que isso é uma derrota política da classe trabalhadora, será um retrocesso, sobretudo para uma classe operária extremamente mobilizada e organizada, com organização autônoma. E, então, ele defende, ao contrário, né, a queda, a derrubada do czarismo e um governo provisório, né, sobre o qual, aí sim, seria convocada uma Assembleia Constituinte. Esse é o debate do Lenin com os sociais revolucionários e com os mencheviques, e que vai reaparecer na polêmica com o Kautsky. E já retoma essa polêmica. O outro limite do Lenin é que o Lenin não é um cientista, né, no sentido que nós aqui nesta mesa somos, ou pelo menos imaginamos que somos, né? Ele não tem o tempo da pesquisa, o tempo da reflexão, conferir fontes, etc. e tal. Ele é um líder revolucionário com uma sólida formação científica
E o seu gênio consiste justamente na capacidade de articular o discurso científico ao discurso político. E nisso ele produz conhecimento também. Vale lembrar que o próprio Lênin, no livro, o texto Duas Táticas da Social-Democracia, ele mesmo se autodefine como um publicista da social-democracia. Então, isso que eu estou falando aqui não é, portanto, nenhuma depreciação do camarada Lênin. Retomando, então, a questão, né, da polêmica com o Kautsky e da questão da Revolução Burguesa. O Kautsky, ao contrário do Lênin, está na Alemanha, numa Alemanha que já tem uma democracia representativa relativamente desenvolvida, com todas as determinações, ou praticamente todas as determinações de uma democracia liberal. Aliás, o próprio Engels, né, pouco antes de morrer, escreve um textinho da introdução, né, de introdução à Guerra Civil na França. Guerra Civil na França, não, como que é? Luta de classe na França, perdão. Ainda bem que eu tenho aqui uma enciclopédia para me ajudar, qualquer dúvida. Muito entusiasmado com o sucesso eleitoral da social-democracia alemã. O problema é que, logo depois de escrever esse texto, ele morre, então a gente não sabe o que é que ele diria ao ver o resultado disso. Mas o fato é que o Kautsky, então, está vivendo numa Alemanha que vive uma conjuntura diferente daquela que o Lenin vive na Rússia. E o Kautsky incorpora, digamos, esses valores da democracia liberal. Pausa para a água. Ele incorpora e pensa, aliás, ele faz umas coisas meio esquisitas, né? Ele inventa uma tal democracia pura, que eu não sei de onde ele tirou, é meio esquisito isso para um autor marxista, mas enfim. E o Lenin vai, evidentemente, espinafrar essa ideia de democracia pura. Mas, na verdade, eu diria que, de modos diferentes, o Lenin e o Kautsky são afetados, né, pelo mesmo limite. Qual seja? O de que não está claro para os dois as determinações da democracia liberal burguesa. A diferença é que o Kautsky tergiversa. O Kautsky incorpora esses valores e pensa a transição socialista de um modo progressivo a partir do avanço da democracia liberal burguesa. E o Lenin é afetado de um outro modo, porque uma vez que o governo, uma vez que o partido bolchevique toma o poder, ele se vê às voltas com a contradição entre avançar na construção da ditadura do proletariado. Eu, particularmente, acho essa expressão ruim, podemos discutir isso depois. Eu considero que não é um conceito, mas, enfim, podemos discutir. Eu sei que isso é polêmico. E a Constituinte. Aliás, vale dizer que não foi uma decisão arbitrária do Lenin fechar a Constituinte. O Lenin, o partido bolchevique, propôs, né, que a Constituinte incorporasse, né, as determinações dos soviets. Considerava ele que os soviets eram uma forma de democracia superior à democracia liberal representativa. Eu também considero que vocês todos sabem que soviets em russo significa conselho, é tudo que eu sei de russo. Mas o problema é que isto é muito pouco. Isto é um limite, né? Eu creio que o limite de compreender as determinações da democracia liberal burguesa também leva o Lenin a certo limite de compreender
os avanços, né, ou o que seria necessário em termos teóricos para avançar a democracia soviética. A outra questão é da propriedade. Há um discurso do Lenin de 4 de março de 1918, eu não lembro, tá? Eu li, eu não estava vivo na época, em que ele se opõe, né, a alguma demanda de alguns camaradas que propõem transferir a propriedade de alguns meios de produção aos trabalhadores. E ele rechaça completamente esta proposta de resolução, porque isso equivaleria a transformar os trabalhadores em proprietários privados. E o Lenin fala em nacionalização. Aliás, esse livrinho aqui, né, tem este título: Controle Obreiro e Nacionalização da Indústria. Vale dizer que não é uma mera questão semântica, né, preciosismo vocabular. Lenin não usa estatização, porque criou-se um folclore de que socializar é estatizar. Lenin usa nacionalização, porque nacionalização significa, na verdade, transformar os meios de produção em propriedade nacional popular, em propriedade social. Mas o Lenin também não alcança definir o que seria essa propriedade, do mesmo modo que ele não alcança definir o que é a democracia soviética. Ainda que eu concorde com ele que a democracia soviética é superior à democracia liberal representativa. E olha que, no começo do século XX, a democracia liberal representativa ainda era uma certa ameaça. Aqui um parênteses, né? Já volto a Lenin, vale dizer que a democracia ela sempre foi uma demanda popular, uma demanda das classes trabalhadoras e sempre foi restringida pelas classes dominantes. As classes dominantes sempre resistiram à democracia. As classes dominantes nunca tiveram qualquer apreço à democracia. Isso tem que ser dito repetidamente para as pessoas perderem a ilusão. Bom, no pós-guerra, e na verdade bem depois do pós-guerra, após a queda do Muro de Berlim, que a democracia acaba sendo algo diferente, ela passa a ser uma coisa imposta. Por que isso pode acontecer? Isso pode acontecer porque todas as determinações da democracia liberal representativa estão postas. Quer dizer, para usar a fórmula do Bernard Delman, a classe trabalhadora já foi legalizada, né? E todos os trabalhadores se veem agora como livres intercambistas, né? São vendedores. Do mesmo modo que o feirante vende alface, o trabalhador vende força de trabalho. Ou seja, o núcleo dessa democracia liberal representativa é o núcleo da determinação econômica, do livre cambista. Por isso, inclusive, alguns autores liberais, nota que é interessante, porque não são autores críticos, alguns autores liberais, Buchanan e um outro estadunidense, cujo nome me escapa agora da memória, bom, enfim, o pessoal da teoria da escolha racional estabelece uma analogia muito clara entre a economia e a democracia liberal representativa. Ter essa perspectiva é importante porque nós não estamos em 1917. Nós não estamos numa democracia, num processo de uma revolução burguesa que vive o impasse, avança ou não avança. Nós estamos numa democracia liberal representativa, né, consolidada. E é disso que eu acho que nós temos que partir. Isto, a meu ver, não estava bem posto nem pelo Lenin, nem pelo Kautsky, em que pese os dois estarem em posições diametralmente opostas.
A outra questão, eu não sei por que o negócio aqui deveria ficar claro, não ficou. Eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas vai lá, tentando concluir. Me perdi completamente no relógio. A outra questão é a questão da propriedade. O Lenin, ele de 17 a 23, né, desde quando ele propõe a adoção do taylorismo como forma de organizar a produção, com o emprego de especialistas burgueses, sob o controle operário, porque é bom que se diga que o Lenin nunca abriu mão do controle operário. Ele varia, ele oscila de posição, essa proposta de 1918, e ele conclui, entre os seus últimos textos, um texto de 23, um texto muito curto, não dá para tirar muitas conclusões, mas ele defende a forma cooperativa. Apontar essa oscilação é importante porque, justamente por causa do limite conjuntural a que me referi no início. O Lenin não é um cientista, né, como nós, pesquisando, como eu fiz, por exemplo, de ir até a Argentina e pesquisar empresas recuperadas. Ele tem que se ver às voltas com algo muito mais difícil, que é dirigir uma revolução, num contexto de penúria e guerra civil. Então, se nós não colocamos o Lenin nesse contexto, fica fácil criticar o homem. Pô, o Lenin errou! Tá? Claro, aqui nessa mesa fica fácil falar isso. Mas eu não tenho a responsabilidade de dirigir um processo revolucionário. Então, pode parecer condescendência com o camarada Lenin, mas não é condescendência. É porque, de fato, isso são elementos importantes da leitura. A gente não pode ler um texto meramente a sua literalidade, embora a sua literalidade não deva ser desrespeitada. E é nesse contexto, então, que o Lenin oscila tentando encontrar as saídas, né, para enfrentar os desafios da conjuntura e a forma de organizar a produção, a forma socialista de organizar a produção. A única referência que o Lenin tem, a única referência histórica que o Lenin tem, é a Comuna de Paris, que durou 81 dias e foi massacrada, como todos sabem. Então, nós estamos numa posição privilegiada. Nós temos todo o século XX para analisar e pensar, né, a transição ao socialismo. Basta, né, começarmos a discutir isso abertamente, superarmos a interdição que eu falei inicialmente. A questão da organização da produção, na verdade, é a questão da propriedade. Por isso é que eu, então, usei esse título, Lenin e a tríade liberdade, igualdade e propriedade. A propriedade, nós estamos tão, digamos, viciados em pensar a propriedade sob o prisma burguês, que não nos damos conta que estamos aprisionados num conceito que é meramente ideológico. A propriedade não é um objeto, né? Quem participa do meu grupo de estudo sabe que eu faço esse tipo de brincadeirinha. Eu digo, isto não é uma mercadoria, né? Isso é um telefone. É um certo tipo de relação social de produção que confere a este objeto o caráter mercantil. A propriedade, na verdade, é um objeto resultante de um modo social de apropriação da natureza. E aqui eu vou me encaminhando para o final. Embora eu tenha, né, um tempão aqui ainda que me deram. Há uma contribuição do direito burguês que nós podemos nos apropriar criticamente dela. Para esclarecer isso que eu acabei de falar, que a propriedade não é um objeto, ela é um modo, ela é um objeto que resulta de um modo social de apropriação da natureza. Qual é essa contribuição do direito burguês?
é decompor a propriedade nas suas faculdades. Se há uma relação, tem as faculdades. Quer dizer, o proprietário tem algumas faculdades, 4 faculdades, né? A faculdade de uso, gozo, disposição e reaver, reivindicação. Isso pode parecer muito abstrato e talvez ninguém tenha entendido nada, a não ser quem tem alguma formação em direito, mas é simples, todo mundo aqui tem a experiência de alugar uma casa. Quando vocês alugam uma casa, vocês alugaram o direito de uso e gozo. As faculdades de dispor e reaver são mantidas como proprietário. Por isso, se vocês não pagarem o aluguel, vocês podem ser despejados. É o direito de dispor e reaver. Ele pode dispor como ele quiser, vender, alugar, morar, enfim, destruir, enfim. E pode reaver, né? O que acontece é que a propriedade burguesa, a propriedade imobiliária, isso está no Marx, no Capital, não sou eu que criei, a propriedade burguesa, a propriedade privada, capitalista, ela é uma propriedade imobiliária. Para que ela cumpra esse papel de circular no mercado como mercadoria. Por isso, ela concentra na figura do proprietário individual todas as 4 faculdades. Aqui eu aproveito para dizer e fazer uma reclamação em público que o meu livro sobre a Venezuela não está aqui porque o meu editor não trouxe. Por que eu estou falando isso? É porque o que eu vou falar agora eu não tirei do nada, tirei das leituras, inclusive da pesquisa na Venezuela. Embora seja bem bom que se diga que nem na Constituição Bolivariana e nem no conjunto de leis intitulado Leis do Poder Popular está colocado nesses termos que eu vou colocar aqui agora. Mas há elementos ali para fazer esse tipo de desenvolvimento teórico, que é pensar a propriedade como distribuição das faculdades. Ou seja, a propriedade dos meios, e aqui eu estou falando das propriedades dos meios de produção, que fique bem claro, não estou falando das propriedades de objetos de consumo. Aliás, vale dizer que no capítulo 24, né, do livro 1 do Capital, a assim chamada acumulação primitiva, o Marx distingue propriedade individual como uma propriedade necessária à autonomia individual da propriedade capitalista, né? Tudo isso é muito importante justamente porque nós nos deparamos com esse debate quando a direita nos empareda com essa questão da propriedade e as pessoas normalmente não sabem sair dela. Então, essa experiência, mais as leituras dos clássicos, me permite pensar a distribuição das faculdades da propriedade entre comunas e trabalhadores, né? Ou seja, para não falar abstratamente, já que eu confessei que uma das minhas referências, não a única, mas uma das minhas principais referências para pensar a propriedade é a experiência venezuelana, não que lá esteja, né, a um passo do socialismo, é uma luta bastante complexa lá, a gente pode falar sobre isso depois. Mas esse conjunto de leis, chamado Leis do Poder Popular, cria, né, os conselhos comunais e um conjunto, né, pelo critério de contiguidade, além de outros critérios, constitui a comuna. Então, ambos têm personalidade jurídica e autonomia política e orçamentária. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que pensar, então, né, e aqui, é claro, é uma análise propositiva, porque nós não estamos falando de algo dado historicamente, algo potencialmente possível. Potencialmente possível é redundante, né? Algo historicamente possível. Então, a propriedade, as faculdades, perdão, de dispor e de reaver, será adjudicada é bom, termo legal, a comuna, que atribuiria
Aí sim, aos trabalhadores livremente associados, a faculdade de uso e gozo da propriedade do meio de produção, conforme o projeto Um Plano de Bem-Estar da Comuna. E então, com isso, nós resolveríamos, né, ou pelo menos nos encaminhamos para pensar a solução da propriedade que não seja estatização, né, porque isso não é uma bandeira do Marx, nem uma bandeira do Lenin. Dito isto, agradeço a vocês a paciência. Obrigado. Muito bem. Agora passo a palavra para mim mesmo. Bem, nós estamos num momento da história terrível. Talvez o fato de estarmos distantes, por assim dizer, né? Então, não estou dizendo que o sudeste do Brasil vai estar algo distante das áreas de maior tensão no mundo, não é a primeira vez, né, que isso historicamente é isso. Nós temos hoje um conflito no Oriente Médio, que se nós dissermos, como se observa, o Oriente Médio ampliado chega até a Ucrânia. Quer dizer, é o mesmo espaço. Quer dizer, ali está fervendo. Já há uma possibilidade, há um risco de generalização iminente da guerra. Isso terá consequências muito graves para a humanidade. Claro que ela pode ser bloqueada, pode ser evitada ainda, né? É uma vitória impressionante já alcançada pelo movimento da resistência palestina, é a difusão do movimento de solidariedade na Europa e agora, mais recentemente, nos Estados Unidos. As universidades americanas, um grande número, estão em efervescência, né, com acampamentos pró-palestinos. A bandeira da Palestina virou a grande bandeira da resistência anti-imperialista. Bem, é a história que está acontecendo, né? No começo dos anos 10 do século XX, as guerras localizadas eram muitas. Eram guerras que, na verdade, pareciam ser um ajuste entre os interesses dos diversos países imperialistas. Na verdade, se caminhava para a conflagração generalizada. O primeiro a perceber dos riscos de uma conflagração generalizada, mais uma vez, foi Engels. E na medida que se formavam blocos militares que dividiam a Europa, a chance de que aqueles blocos militares efetivamente se degladiassem era muito grande. Ele disse isso lá nos anos 80 ainda, né? Bom, muito bem. Mas o tema do debate no começo do século XX era o tema imperialismo. O que significava imperialismo? E a palavra imperialismo, ela tem uma origem nos imperialistas, né? Cecil Rhodes, né, cria a expressão imperialismo. Quer dizer, era algo, digamos assim, um qualificativo positivo. Quer dizer, a crítica ao imperialismo surge no comecinho do século XX, com o autor inglês John Hobson, né, que, a rigor, é alguém que é um antecessor do Keynes, né, pelas proposições que fazia.
Sim, muito, muito. Bem, o Robson criticava, na verdade, as guerras imperialistas que a Inglaterra havia participado na África do Sul e na China, quase concomitantemente, e ainda concomitantemente a guerra dos Estados Unidos contra a Espanha, para roubar as últimas colônias que restavam do Império Espanhol. Bem, esse debate cobriu os primeiros anos do século XX. Tivemos uma obra, não é o caso, porque não haverá tempo, fundamental, que é o Capital Financeiro, de um austríaco que vivia na Alemanha, chamado Rudolf Hilferding, que criou a expressão capital financeiro. O Anderson já disse isso hoje, né, que é a fusão do capital industrial com o capital bancário. Nos anos 10, o debate se agudiza. O citado Karl Kautsky entende que o imperialismo era um desvio do capitalismo. Era algo que deveria ser corrigido, porque não era do interesse da burguesia. Para ele, aliás, como para o Hobson também, o imperialismo era produto dos interesses que restavam da nobreza agrária, que buscavam prestígio, mais terras, quer dizer, eram os valores da nobreza agrária que mobilizavam o imperialismo, e não da burguesia. Claro, o rotundo engano, mas dizia o Kautsky, quando esse momento vai passar, porque não é do interesse da burguesia. A burguesia quer fazer comércio. E as grandes corporações capitalistas vão dividir o mundo no mercado. É uma coisa espantosa, e depois da desintegração da União Soviética, no começo dos anos 90, essa ilusão voltou. Me lembro de uma discussão que eu tive, acesíssima, naquele tempo eu me prestava isso ainda, com o Muniz Bandeira. E, pasmem, ele tinha entrado nessa. Muniz Bandeira, um grande historiador, um escritor importantíssimo, com uma obra muito importante. Bom, enfim, ele havia resvalado para isso também. Bom, mas enfim. Em seguida vem, no debate alemão, a obra da Rosa Luxemburgo, A Acumulação do Capital. Não, na verdade, o imperialismo é intrínseco ao capitalismo e o imperialismo levará necessariamente à militarização dos estados e, inevitavelmente, à guerra. 1913. Bem, Lenin entendeu que a obra da Rosa Luxemburgo tinha vários problemas na análise dela, embora ele concordasse com essa indicativo da militarização dos estados e de que o imperialismo levaria à guerra. Ele fez uma sugestão para o jovem Nikolai Bukharin para que fizesse uma crítica à Rosa Luxemburgo. E ele fez, no livro chamado O Imperialismo e a Economia Mundial, que é uma crítica à Rosa Luxemburgo. Isso ele fez em 1915. A guerra já havia começado. Em 1916, o Lenin faz uma síntese de todo o debate. Ele utiliza todos esses autores e muitos outros, na verdade, para escrever o imperialismo, fase superior ou fase suprema do capitalismo. Curioso que a primeira edição desse livro chamava Fase Contemporânea do Capitalismo. Quer dizer, fase atual do capitalismo. Depois é que passou a ser suprema ou superior, como nós conhecemos nas traduções de hoje. Bom, mas enfim, o que pensava o Lenin com a guerra?
Olha, a social-democracia capitulou frente os desígnios e a ideologia burguesa e entendeu que a guerra é de defesa nacional. Que dizia o Lenin? Parecia alguém com a cabeça fora do lugar. Ele falou, não é isso. A guerra imperialista cria um cenário imediato para a Revolução Socialista Internacional. O que deve ser feito é o proletariado de cada país deve desencadear a guerra civil contra a sua própria burguesia e, assim, desenvolver a Revolução Socialista Internacional. Quer dizer, como em cada país não se enchia nenhuma van de gente que era contra a guerra, porque a unanimidade em favor da guerra era uma coisa impressionante. Quer dizer, a grande maioria do movimento operário, grande maioria da intelectualidade europeia, não só socialista, né, foi favorável à guerra. Né? Se dizia coisas que para nós hoje seriam horrorosas ou até mesmo estúpidas, né? Deram um resgate da virilidade da civilização europeia. Né? Era a guerra para acabar com todas as guerras. Né? Era esse o discurso que se fazia, né, nos meios de comunicação da burguesia. Né? Bom, muito bem. Só que a revolução, evidentemente, era imprevisível, né? Aconteceu na Rússia. Né? Quer dizer, o Lenin fala, bom, é por conta é o elo frágil da cadeia imperialista. Né? É a corrente, né, mais fraquinha, né, da corrente imperialista. Né? Bem, muito bem. O que significava isso? Que a Rússia era um país atrasado, de capitalismo de desenvolvimento tardio. E um capitalismo que nós diríamos, né, numa linguagem muito posterior, dependente. Né? Porque a economia russa era muito dependente da Inglaterra e da França. Bom, muito bem. Agora, qual que é a grande chave da vitória da Revolução Socialista na Rússia? Né? Qual é a grande chave? É a aliança com o campesinato. Quer dizer, essa é uma grande inovação teórica e prática do Lenin. Quer dizer, essa perspectiva ele já tinha desde o final dos anos 90, ele já tinha isso claro. Né? A revolução na Rússia será feita pelo proletariado, mas precisa de aliados. E os aliados são os camponeses. Claro que o campesinato tem uma estratificação, né, social. Há um campesinato mais rico, mais médio, mais pobre. Né? Em alguns momentos ele fala de uma maneira genérica, em outros momentos ele fala do campesinato pobre. Né? Bom, muito bem. Então, essa é uma grande inovação. É uma grande inovação. Agora, a expectativa do Lenin era a seguinte: a revolução é europeia, é uma revolução socialista internacional. A grande expectativa, né, claro que ele não cria, mas ele deveria rezar todas as noites para que a revolução vencesse na Alemanha. Por quê? Bom, a Alemanha era fronteira com a Rússia. Né? Não é hoje, mas era fronteira com a Rússia. Né? Tinha o capitalismo pare com os Estados Unidos mais avançado do mundo. Né? A Inglaterra já havia sido ultrapassada pelo desenvolvimento do capitalismo na Alemanha e nos Estados Unidos. O próprio Lenin já havia notado isso, né, em seus escritos de 1906. Né?
E a classe operária alemã era, disciplinada e capacitada, qualificada, coisa que não era a classe operária russa. A classe operária russa não era disciplinada e não era qualificada. Ela era politizada, mas ela não tinha qualificação suficiente para construir a transição socialista. É bom que a gente lembre aqui sempre que essa questão, o socialismo, a construção do socialismo, isso não existe no Marx. Para o Marx, o Marx é contra o socialismo. O que significava socialismo no século XIX era adversário do Marx. O Marx é comunista. Então, para ele, não existe a construção do socialismo, o socialismo, isso não existe. Isso é algo que foi recriado no século XX. Né? Como também é importante notar, pelo menos até 1917, os marxistas, todos aqueles que se diziam marxistas, também se diziam social-democratas ou socialistas. Não existia, tinha caído fora de uso a palavra comunista. Ela foi resgatada por proposta do Lênin, precisamente em abril de 1917, né? Quando ele argumenta que isso é mais científico e isso está mais de acordo com o pensamento do Marx, né? Bom, muito bem. Acontece que a Revolução na Europa, embora ela tenha eclodido, ela foi derrotada. Houve movimentos revolucionários na Polônia, na Tchecoslováquia, na Alemanha, na Hungria, no norte da Itália, aliás, no sul da Itália também, no campesinato, né? Mas a Revolução, ao final das contas, foi derrotada em todos esses lugares. O resultado, que a Rússia ficou isolada, né? Então, de imediato, quer dizer, o que pensa o Lênin? A Rússia é um país atrasado, não tem forças produtivas desenvolvidas, tem uma classe operária que tem os seus limites. Não é possível fazer o socialismo. O que nós temos que fazer é um capitalismo monopolista de Estado. É isso que será feito na Rússia. Textos de 1918. A coisa se complica muito mais no momento que os exércitos imperiais czaristas restantes e os exércitos de muitos países imperialistas resolvem atacar a Rússia para sufocar a Revolução. Quer dizer, então, é uma guerra imperialista contra a Revolução e, ao mesmo tempo, uma guerra civil. Quer dizer, muito daquilo que havia sido projetado pelo Lenin, a democracia dos soviets, né, a democracia dos conselhos, a estruturação do novo Estado, muito do que foi teorizado no livro O Estado e a Revolução ficou completamente comprometido. A necessidade de se criar um exército, por exemplo, né, de se criar uma polícia de defesa da Revolução, nada disso estava nos planos, por assim dizer. Mas foi uma necessidade histórica desencadeada pelo ataque imperialista, né? Esse período ficou conhecido, uma expressão péssima, como comunismo de guerra, porque muito dos recursos dos camponeses eram recolhidos compulsoriamente, porque havia necessidade de garantir a existência do exército, né? O glorioso Exército Vermelho, que existe até hoje. Se vocês olharem os símbolos do exército russo hoje, é uma foice e martelo. Foi desencadeada, destruída a União Soviética, etc. Mas o exército russo, até hoje, preserva o símbolo da foice e martelo. Vejam os desfiles que se faz no 7 de novembro, né? E no maio, que é o final da guerra, né, de 45.
8 de maio. Bom, muito bem. Com a vitória sobre as forças imperialistas, o resultado é que a Rússia estava mais destruída ainda. Quer dizer, de 14 a 21, o número de mortos dos russos foi coisa de 13 milhões. Já criou um descompasso demográfico bastante grande. Claro, quem morre mais nesses tempos são homens jovens, né? Muito bem. A crise social era gravíssima. A Rússia estava pauperizada, completamente destruída. Precisava começar do zero. A renda per capita da Rússia em 1921 era de 15 dólares. Era mais ou menos a de Ruanda depois da Guerra Civil de alguns anos atrás. O país estava a zero. E isolado. Não havia relações externas. Quer dizer, precisava tentar remontar as relações comerciais internacionais e reconstruir a economia. Como ia ser feito isso? Era o socialismo? É evidente que não. É evidente que não. Era um capitalismo monopolista de Estado. Na época, ganhou o nome de nova economia política. Quer dizer, por conta da sigla e da tradução do inglês, nós conhecemos como nova política econômica. Mas do russo é nova economia política. O que é a nova economia política? É o capitalismo monopolista de Estado, dirigido pelo Partido Revolucionário, pelo Partido da Classe Operária. Já existia capitalismo monopolista de Estado? Já existia. O Lenin diz: a guerra forçou a passagem do capitalismo monopolista ou imperialista, né, dominado pelo capital financeiro, para o momento do capitalismo monopolista de Estado, porque o Estado imperialista é o Estado da guerra. Ele se organiza para a guerra. Quer dizer, vejam que nesse momento todo, abri quase que por acaso aqui, o capitalismo em geral e o imperialismo em particular transformam a democracia numa ilusão. O que existia de democracia liberal burguesa, que era muitíssimo limitada, transformou-se numa ilusão. Você não podia falar contra a guerra. Você não podia denunciar a guerra. Era uma ilusão. O que o Lenin disse, o que mais avançado existe de democracia no mundo burguês, nós diríamos, pasme, né? Os Estados Unidos e a Suíça. Ah, brincadeira, né? Quer dizer, se nós considerarmos os Estados Unidos a República Democrática mais avançada, por que ele dizia isso? Porque praticamente a Europa inteira era monárquica. Há quase uma curiosidade, né? Portugal virou uma república em 1910, mas a Europa inteira era monárquica. A Suíça era uma república. Por isso que ele fala de repúblicas democráticas, porque o resto era toda monarquia, né? E pouquíssimo democrática. Mas o que nós entendemos por democracia liberal burguesa, digamos, mais ou menos decente, são coisas do pós-Segunda Guerra Mundial. No tempo do Lenin não era isso. Bom, mas enfim, o que era esse capitalismo monopolista de Estado dos anos 20, né? Quer dizer, era, antes de tudo, a necessidade de garantir uma base de apoio ao Estado revolucionário. Essa base de apoio só podia ser o campesinato. O pouco de classe operária que havia feito a Revolução havia morrido em defesa da Revolução. Havia 4 milhões de operários na Rússia em torno de 1914, quando começa a guerra. Em 1921 era 1 milhão. Quer dizer, sem o apoio do campesinato, não haveria revolução.
E para ver o apoio do campesinato, precisa fazer a seguinte pergunta: o que vocês querem? Né? Por incrível que pareça, o que eles queriam, campesinato? Aquilo que era o programa do Partido Socialista Revolucionário. O Partido Socialista Revolucionário não era um partido marxista, era um partido da tradição revolucionária russa, né? Chamado Narodniks, né? A tradução fica péssima, né, em português, que é populistas, mas não tem rigorosamente nada a ver com o que se entende por populismo na bibliografia sobre o Brasil. Né? É rigorosamente outra coisa. Né? Bom, então era isso que tinha que ser feito. Quer dizer, entregar a terra aos camponeses e fazer a proposta de que eles fossem educados para se organizar em cooperativas, para que eles fossem educados a trabalhar com máquinas, coisas que não sabiam fazer. Que fossem educados a saber ler, escrever, a conhecer a cultura universal, coisa que não sabiam. Veja que a base para a construção da União Soviética era muito baixa. Né? Era muito baixa. Então, a ideia era persuadir e educar os camponeses para que se agregassem e assimilassem o socialismo. Veja, então, esse é o primeiro passo muito pequeno daquilo que já no século XX nós acostumamos chamar de transição socialista. Mas, no Lênin, tem mais ainda. Tem mais ainda. O Lênin foi, difícil dizer o primeiro, né? Um dos primeiros, eu diria o primeiro mesmo, né? A tomar ciência da importância dos países, que na época chamava países coloniais, hoje nós chamamos de periferia, para a Revolução Mundial. Já desde 1905, os desdobramentos da Revolução Russa de 1905 foram evidentes. Toda a fronteira do Império Russo, imensa, na Ásia, entrou em ebulição. Quer dizer, houve um processo revolucionário limitado, digamos, na Turquia, a movimentação dos jovens turcos. Houve uma movimentação revolucionária naquilo que se chamava Pérsia na época, né? Hoje o Irã, né? Porque o Irã estava dividido em duas zonas de influência, por assim dizer, entre a Inglaterra e a Rússia. Então, se criou uma monarquia constitucional na Pérsia, que foi muito para aquelas circunstâncias históricas. Há uma ebulição muito grande na colônia britânica da Índia, né? Há uma ebulição revolucionária na China, que culmina com o fim do Império Chinês em 1911. Né? Há ebulição na Coreia, no Japão. Quer dizer, toda a parte asiática começa a ebulir. Quer dizer, fica claríssimo para o Lênin, bem dizer, o livro do Bukharin, de 1915, sobre o imperialismo, já falava disso, né? Muito claramente, que a zona colonial do mundo vai ser decisiva, né, para a Revolução. Quer dizer, no momento que a Revolução na Europa foi derrotada, isso ficou mais claro ainda. Né? E se nós observarmos todos os processos revolucionários do século XX, foram revoluções camponesas nas zonas periféricas. Não houve revoluções puxadas pela classe operária em países imperialistas ou imediatamente periféricos do imperialismo. Não houve. Talvez um único exemplo tenha sido a Revolução na Tchecoslováquia de 1948. Talvez, né? Porque há controvérsia em relação a isso. Agora, isso nos traz uma enorme atualidade do pensamento do Lênin para a Revolução. Se nós observarmos como se move o mundo hoje, né? Já a movimentação, digamos assim,
do cerco ao núcleo imperialista por alguns países da periferia, os chamados BRICS. Não importa o conteúdo político de cada um deles. O da Índia é horroroso, né? Por exemplo. Mas o fato, a França está sendo expulsa a pontapés, né, da África Ocidental. Então, está havendo uma movimentação que está circulando o imperialismo. Essa movimentação atual, desencadeada pela resistência palestina, é muito marcante. Veja, você vê cidades europeias cobertas de bandeiras palestinas, agora as universidades americanas, é muito significativo. É muito significativo, né? Então, para concluir isso, eu já ia dar uma rata aqui, né? Gramsci também, né? Mas Lenin é muito atual, né? Lenin é muito atual. Não é um autor descartado. Lembrar que até os anos 80, Lenin era o autor mais traduzido do mundo. Claro que havia o Estado Soviético que traduzia, né? Competia com a Bíblia. Hoje não é nem Lenin nem a Bíblia, é o Alcorão, mas enfim, né, que é mais traduzido. Mas enfim, Lenin é um autor que merece ser estudado, né? Tem uma obra de 55 volumes, as suas obras completas. Quer dizer, dá mais de um volume por ano de vida. Ele não só fez a revolução, fundou um Estado, como escreveu uma enormidade, né, de textos que merecem ser lidos e estudados. É isso. Obrigado. Viva nós. Bem, agora a bola passa para o movimento popular. Vai, enxerga. Isso. Leandro, Matheus, mais um. Melhor. Mais um, Leandro. Poder vir aqui, aparecer na gravação. Onde que fica? Que aparece. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Leandro Galastri, do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Marcos Del Roio. Queria lembrar da polêmica com Muniz Bandeira. Não, calma, não falei nada ainda. Não, porque a tese do hiperimperialismo do Kautsky, né, que ele acabou de escrever, falando desse condomínio dos países imperialistas para explorar o resto do mundo em paz, para não ficar guerreando entre eles, que eles iam perceber que não valia a pena. Bom, a prática mostrou que quem estava certo era o Lenin, não o Kautsky. 15 dias depois que ele escreveu, a guerra estourou. Mas o Muniz Bandeira, se eu me lembro, ele pergunta, mas e hoje? Quem estaria com a razão? Eu continuo achando que é o Lenin, mas eu queria perguntar o seguinte, se nós temos um condomínio de países imperialistas chamado OTAN, que se coloca contra, que ataca, que avança sobre um grupo de países que não são imperialistas, em que nível que nós podemos identificar as contradições interimperialistas hoje? Né? Porque a tensão com o Irã não é uma tensão interimperialista. A tensão com a Rússia não é uma tensão interimperialista. E idem a tensão com a China. Aí na China alguns vão polemizar, talvez, mas, na minha opinião, não se trata de... A China não se enquadra nos critérios leninistas de definição do imperialismo. Então, eu só queria que você comentasse isso. Boa noite, agradecer pela fala. Fiz uma viagemzinha de 300 quilômetros para poder estar aqui e vou aproveitar o gancho que meu orientador já deixou
e perguntar sobre a questão das guerras que os senhores falaram hoje, mas especificamente da questão de Taiwan, a questão da China. Qual seria a leitura dos senhores a respeito disso? Uma outra questão suscitada pela fala do professor Anderson Dell, que é a respeito da discussão dos meninos dogmáticos que surgiram recentemente, que o senhor pudesse explorar a questão da vanguarda no Lenin, por favor. Bom, era isso. Mais alguém? Por favor. Ele vem aqui. Boa noite, pessoal. Queria agradecer aos professores pela apresentação. Eu vou reforçar a pergunta do camarada. A pergunta vai para o professor Marcos. Queria que vocês pusessem, professor, os apontamentos acerca do que se entende por partido de vanguarda, lá no texto do Que Fazer, do Lenin, de 1903, e a concepção de partido em Gramsci. E quais seriam as talvez diferenças e aproximações. Bom, vamos lá. Começo eu, vai. Não, acho que melhor. Bom, a questão das contradições interimperialistas, Leandro, eu acho que é basicamente, fundamentalmente, Estados Unidos versus União Europeia. Há uma contradição bastante séria aí. Digamos, eu acho que ela vai ficar gritante, a contradição, caso o Trump ganhe a eleição. Porque ele quer que a Europa se dane, né? E há uma discussão no seio da Europa, às vezes o Macron fala alguma coisa disso, de criar uma força armada europeia. Já não seria a OTAN, né? E o próprio Macron chegou a dizer que a OTAN é um cadáver insepulto. Então há contradições gravíssimas ali dentro, né? Há contradições dentro da Europa, dentro da União Europeia, né? Entre a Alemanha e a França, por exemplo, né? E há contradições entre a União Europeia e os Estados Unidos. Talvez, na verdade, entre a União Europeia e o mundo anglo-americano. Incluiria aí Canadá, Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia. É possível uma guerra nesse seio? É pouco provável no momento, porque eles têm, digamos assim, o problema a ser resolvido na Ucrânia, né? E no Oriente Médio vai saber lá o que vem por aí, né? Em relação à China, sinteticamente, o que eu penso da China, a China é um capitalismo monopolista de Estado dirigido pelo Partido Revolucionário. Não sou eu que digo, eles mesmos dizem. O que eles estão fazendo é uma grande nepe, porque não há condições estruturais nem internacionais para que se passe ao socialismo, né? À transição socialista efetivamente. É evidente que houve uma guinada à esquerda nos últimos 10 anos na China, né? Com a atual direção do Xi, né? Possivelmente obrigada pela circunstância internacional da crise do capitalismo, a crise de 2008, né, que se desdobra, né? Agora, a relação da China em relação a Taiwan é um ponto de tensão direta com o imperialismo. Olha, que Taiwan é parte da China é indiscutível, né? É indiscutível. Quer dizer, o que se diz é o seguinte: em 1949, o exército do Kuomintang invadiu Taiwan. A verdade era essa. Quer dizer, então, foram um monte de chineses
que ocuparam Taiwan, que era habitado por taiwaneses, era, digamos assim, uma outra tribo, né? Mas, independente disso, né, é um território chinês, não há dúvida disso. Digamos assim, como o Xinjiang é, como o Tibete é, como a Manchúria é, quer dizer, que são outros povos. A China é habitada por mais de 100 povos diferentes, né? Por exemplo, a força econômica da China é tão grande que é um absurdo a posição geopolítica que a Austrália assume. É uma coisa é estupidez, porque a dependência que a Austrália angariou em relação à China é tão grande que esse belicismo em relação à China é uma estupidez, né? Bom, mas enfim. Em relação, seria talvez melhor que o Anderson mesmo respondesse, é interessante que o Lenin, ele fala em partido de vanguarda, não é uma coisa, no que fazer. O que o Lenin fala, ele fala o seguinte: a classe operária é a vanguarda da luta pela democracia. É a classe que é a vanguarda, né? Depois a classe constrói um partido, né? É isso. Quer dizer, ela organiza a sua consciência revolucionária. E é interessante que essa expressão vanguarda, partido de vanguarda, não volta. Há muitas das coisas que estão no quer fazer que não voltam. Por exemplo, no texto, outro texto importante, as duas táticas da social-democracia, não se fala disso. Não se fala disso. Em 1917, não se fala disso. A concepção de partido vai se movendo conforme a realidade se move, né? A praxis do Lenin se altera conforme o movimento do real. E a sua concepção teórica também. Não que seja oscilante, não que seja outra, não que seja ambígua, não é isso. Ela tem uma coerência inacreditável. Mas como outras expressões, como hegemonia. O Lenin fala disso em 1905 bastante. Depois não fala mais. Toca nesse assunto em 1911 e não fala mais. Volta essa discussão nos seus últimos textos. Seus últimos textos, 1921, 22, 23, volta a isso. Que é a preocupação de se constituir a base social do Estado revolucionário. Aliás, é esse o ponto de partida do Gramsci. O ponto de partida do Gramsci é esse último Lenin. O Lenin preocupado com a configuração da hegemonia da classe operária dentro de um país que leva uma massa gigantesca de camponeses, que não são socialistas precisamente, né? Não tem essa consciência da transição socialista, né? E precisam ser educados. Então, o partido do Gramsci, aí na minha leitura, é o partido do Lenin, mas tem muito do partido da Rosa Luxemburgo também. E é a ideia muito forte do partido educador. É um partido que educa, que forma, né? Então, é isso. Professor Jair Pinheiro, por favor. E eu não falei do Kautsky. Nada a declarar. Bom, para dar alguns pitacos aqui também, vou começar pela questão do que o Del Roio terminou, a questão da vanguarda, né?
Vejam, no século XIX, né, quando o tal do Marx e do Engels são intimados a escrever o estatuto do que viria a ser o primeiro partido comunista da história da humanidade, o movimento revolucionário comportava uma série de partidos de tipo socialista, aquilo que o Del Roio citou aqui. Não é por acaso que Marx e Engels vão propor a mudança de nome da organização na qual eles militavam, né, da Liga dos Justos para a Liga dos Comunistas, né, para se diferenciar dos socialistas, né? Exatamente por conta de uma entre outras questões, de uma miríade de leituras sobre a forma de organização da classe, né, que dialogavam muito mais com uma leitura messiânica, uma leitura utópica, né, do socialismo, que derivavam, entre tantas outras, né, eu costumo citar sempre o livro que é a tese do doutorado do Michel Louvet, a teoria da Revolução no Jovem Marx, né, porque ele faz digamos assim, um mapeamento dessas organizações que, por exemplo, propunham que chegaria um salvador, né, a ideia mesmo messiânica, né, um iluminado que vai trazer a fórmula da revolução para o seio do proletariado, para que se alcançasse um processo revolucionário vitorioso, né? Então, vejam, quando Marx, e por que eu estou voltando ao Marx? Isso que o Del Roio enunciou, né, sobre o proletariado enquanto classe que se organiza na forma partido, está presente, inclusive, num texto que muitos nem consideram como um texto propriamente de conteúdo marxiano. A crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução, já aponta claramente o proletariado como a classe radicalmente interessada, que não tem nada a perder, né, no processo da revolução. É claro, ali está ainda muito numa forma embrionária de formulação, né, mas o que o Marx está apontando ali? Ora, o proletariado carrega historicamente consigo, né, a síntese das formas de exploração da força de trabalho. A forma mais bem acabada do ponto de vista histórico, né, a forma mais avançada da exploração do trabalho, né? Daí a ideia de que a emancipação do proletariado necessariamente deve levar à emancipação de toda a força de trabalho e, consequentemente, de toda a humanidade. Como se organiza essa consciência? Como se organiza o proletariado, né? Pensar em partido de vanguarda, além dos esclarecimentos já apontados aqui pelo Del Roio, é pensar naquela forma de organização que consegue sintetizar e transformar em proposta política objetiva as demandas, né, tomadas do ponto de vista das contradições históricas de um determinado momento, as demandas do proletariado, mas não como resposta ao imediatismo ou à imediaticidade político-econômica, como formas mediadoras do processo de formação e transformação. Daí a crítica toda e qualquer leitura dogmática. Vejam, quando o Del Roio brilhantemente faz a exposição do que é a NEP, né, o que vocês queriam? Né, vocês não queriam isso, mas o que esperar? A revolução não se deu no núcleo do desenvolvimento capitalista, no período. A revolução se deu no elo débil, não é? Não deu certo, não expandiu para a Alemanha, o Del Roio citou, né? Devia rezar toda noite para que ela ocorresse, né? Mas não foi. E aí o que a gente faz? Devolve o poder para os Romanov? Não quero mais brincar de revolução? Não é assim que funciona a história, né? E, portanto, não é uma revisão, uma oscilação da leitura, uma proposta de NEP, por exemplo. Pelo contrário, é como dar respostas concretas à realidade concreta, numa perspectiva de avançar, inclusive, num processo de transição, e que sequer estava vivo quando a NEP cumpriu, digamos assim, com seus objetivos, né?
Sobre a questão do imperialismo, quero dar alguns pitacos aqui. Claro que poderíamos continuar a noite inteira, mas também sei que eu dou aula amanhã cedo, né? O Jair falou que está com sono. Mas vejam, sem dúvida alguma, que a manifestação, ou melhor, né, a ação militar, né, está vinculada diretamente ao fenômeno do imperialismo, tal como este se coloca no século XX. Né? No entanto, eu quero chamar a atenção que nós não podemos isolar o aspecto militar do desenvolvimento do capitalismo. Eu pergunto para vocês, é possível algum país, para o senhor também, professor Marcos Arroio, é possível algum país que reproduza práticas econômicas nos moldes que se reproduz o capitalismo hoje, sem reproduzir imperialismo? Claro que a gente precisaria qualificar que posição na chamada cadeia imperialista esses países ocupam. Né? E mesmo que ele não se reproduza de forma a trazer contradições eminentemente que se expressem através da guerra. Né? Vou defender o meu peixe, está um pouquinho disso aqui, inclusive. Pelo que tenho sido muito criticado, mas isso não é um problema nenhum. Né? O que significa, por exemplo, a gente chegar em Montevidéu em 2017 para uma reunião da ALAS e os trabalhadores da indústria do petróleo em Montevidéu estão fazendo greve contra a Petrobras? Como é que a gente explica esse fenômeno? Né? A Petrobras é uma empresa estatal, capital aberto e tal, mas enfim, sem entrar no mérito, o acionista majoritário é o governo brasileiro, que vai para outros países, compra empresas petrolíferas desses outros países e passa a reproduzir a ordem do capital na sua forma financeirizada, globalizada, chamem como quiser, no momento atual. Como que a gente chama isso? Ok, o Brasil não declara guerra contra ninguém. Qual é a posição que o Brasil ocupa nessa cadeia? Qual é a posição, por exemplo, que o agronegócio no Brasil, um dos mais desenvolvidos no mundo, que está reunido lá em Ribeirão Preto nessa semana, e em outras, terra do professor Leandro Galastro, né? Está reunido lá. Qual é a posição que o capital que a burguesia rural, será que a gente pode chamar de burguesia rural, barra financeira, barra o quê? Né? Porque, afinal de contas, há um imbricamento entre essas várias formas de reprodução que talvez, a Virgínia Fontes trabalha muito com isso, né? Algumas formas de compreensão das disputas intra-burguesia, intraclasse, né, das frações de classe, já não consigam dar conta da forma pela qual o capital se reproduz na atualidade. Por que eu estou falando isso? A Monsanto é uma empresa, é um grupo que a gente caracterizaria como uma burguesia rural. A Bracel, sabe a Bracel? Aqui em Lençóis Paulistas, cujo convênio com o governo Dória prevê a criação de uma plantação de 400 quilômetros quadrados no centro do estado de São Paulo para explorar, inclusive, o aquífero Guarani, 400 quilômetros quadrados de eucalipto, para produzir... como que é o nome que faz papel? Celulose solúvel, de onde se faz não só papel, se faz até pneu, eu não sabia disso. Né? Aprendi com uma ex-orientanda minha que estudou todo esse processo. E que daqui de Lençóis Paulista tem linha férrea ligando ao Porto de Santos para exportar para o mundo inteiro e totalmente vinculado, imbricado ao capital financeiro mundial. Como é que a gente explica
esse movimento da reprodução do capital, né? Então, esses elementos eu acho que a gente precisa também, só para botar mais caraminholas nas cabeças, tá bom? Obrigado, gente. Acho que ninguém vai perguntar mais nada, né? Ou vai? Você está torcendo, né? Boa noite para vocês. Valeu, muito obrigado. Por favor, senhor Del Roio, encerre os trabalhos. Já está encerrado. Muito Tá bem, encerrado. obrigado a todos. Até uma próxima invenção que a gente venha fazer aqui para poder nos reunir novamente. Obrigado, boa noite.